Eu de longe pude escutar eco ao som do tambor que a noite fez acordar o lamento de uma estrada. É pior que uma alma sofrida, uma criança largada e esquecida no olhar, uma lágrima caída. Minha mãe, não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe, não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Meu corpo está cansado, mas minha alma vai suportar. Ai, 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 ai. 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 Toda noite eu lhe caí. Meus irmãos vêm me libertar. Me avisaram hoje cantando, enquanto ficavam a plantar. Pegarei sementes da terra, vou plantar em outro lugar e matar a planta ruim. Depois do fruto eu arrancar. Minha mãe, não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe, não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Minha carne está cansada, mas minha alma vai escutar. Ai, ai, Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Semana Literária, primeira Semana Literária da Escola de Educação Infantil Fusarca e Folia. Iniciamos já no dia de ontem com 2 palestras, hoje teremos 3. Já tivemos uma grande atividade com o mestre Givanilson Soares, de Recife, na parte da manhã. Agora estamos trazendo nossa convidada Joana Vasconcelos, de Moçambique, e logo mais às 16 horas nós teremos o cordelista Samuel Monteiro, de Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vinda, minha amiga Joana, contramestra Moçambique. Hoje uma palestra internacional, hein? Que lindo, que maravilhoso. Ai, Obrigada, Mestre Fly. É um grande prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou participando de um evento literário, né? Porque eu sou uma recém-tornada escritora, né? Então, é com muita satisfação assim que a gente amplia os horizontes de eventos de capoeira para eventos culturais e agora eventos literários. Então, muito obrigada pelo convite, né? Boa tarde para a galera do Brasil. Aqui em Moçambique já é boa noite. E muito bom estar aqui nesse primeiro evento da escola, tá bom? E estou muito obrigado. Sim, é Fusarca e Folia, né? O nome Isso, Fusarca e Folia. Lembrando a todos que não é porque a Joana está longe, né?
mas a nossa internet pode dar alguma travadinha, alguma coisa, mas a gente é só na imagem, a gente vai continuar escutando a Joana, e qualquer coisa, se tiver algum detalhe, alguma coisa, a Joana muda lá para os dados móveis dela lá e a gente continua legal. Mas, Joana, já para iniciar, gostaria que você desse um breve currículo teu para que as pessoas te conheçam, que você fale quem você é, de onde você está falando, e aí você pode iniciar o seu tema, que é educação, literatura e o seu trabalho de capoeira em Moçambique, que é um trabalho que todo mundo sabe que a gente tem aqui na escola também, que o trabalho da capoeira e da cultura abrange diversas oportunidades de trabalho dentro de escola, então fique à vontade já para iniciar a tua fala, minha amiga. Obrigada, Fly. Bom, meu nome é Joana, né? E eu sou brasileira de nascença, né? Sou de Belém do Pará, mas moro em Moçambique há muitos anos. Então, eu sou também moçambicana por opção de vida, né? De ter escolhido Moçambique como o meu país, não só para o país que eu cresci e fui educada, mas depois como o país onde eu recebi esse chamado de voltar para cá e desenvolver meu trabalho de capoeira e meus projetos de capoeira aqui. Então, desde que eu aprendi a capoeira, no caso no Brasil, na minha época de estudante, eu já estou em Moçambique há 16 anos, trabalhando com a capoeira em projetos sociais comunitários, com educação em escolas, adultos e crianças, e a gente depois pode chegar nessa parte desse assunto, né? No mundo da capoeira sou conhecida como contramestra Moçambique, né? Porque eu moro em Moçambique, né? Quando eu comecei a treinar capoeira, eu tinha acabado de chegar de Moçambique no Brasil e eu tenho o sotaque daqui, e a galera logo estranhou o sotaque diferente, perguntou de onde eu era, e eu, Moçambique, pronto, virou meu apelido. Então, é isso. Eu moro na capital, Maputo, e os trabalhos de capoeira são na capital, e sim, também, e regiões juntas aqui da capital. Bom, a capoeira, educação e literatura em Moçambique, né? É um tema bastante amplo, né? Porque eu vou confessar que na parte da literatura também está para mim, que é com Kiome. Kione, a Pequena Mandingueira, né? Do primeiro livro da coleção que eu escrevi. Então, não sei se você quer que eu comece a falar da parte da literatura, ou um pouco da parte da educação, né? Ou, enfim, Vamos essa começar com a educação. descoberta do trabalho da educação. Tá bom. Isso, vamos Vocês começar com a travam parte da aqui, mas educação. se vocês estiverem me ouvindo, eu vou embora. Tá Beleza. dando uma travada no áudio também, mas vamos tentar. A gente está assim, um oceano à parte, né? A gente tem que tomar isso em consideração. A Então, internet tá. hoje, assim, eu vou confessar que eu estava desde ontem, que a internet aqui em casa está oscilando demais. Ontem eu fiquei sem internet o dia todo. E eu pensei, ai, gente, será que eu vou conseguir fazer essa live? Mas, vamos lá, vamos tentar. Que a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai conseguir. Joaninha, Diga. se caso tu quiser, se tu quiseres também ficar mais perto depois do roteador lá e mudar o teu cenário aí, também não tem problema nenhum, desde que a gente consiga te escutar. Eu não sei se você está fazendo pelo computador Ah, ou pelo tá. celular também, tá? Computador, mas eu levo. Eu só estou tenho estas em casa, né? Fui do bairro, eu me tranquei aqui no Não, mas quarto. Eu vou fica arriscar. tranquila. Se ficar muito ruim, Tá. eu arrisco. Qualquer coisa vai aparecer, assim, umas crianças dando tchau, mostrando os brinquedos, que faz parte Mas fica do tranquila que nosso tema, né? estamos todos no mesmo barco, todo mundo trancafiado em casa, então fica tranquila com isso também. Pois é. Mas é isso, pai. Bom, assim, eu não sou formada, como eu já ouvi assim, eu não sou formada em pedagogia. Eu estou graduando em História da África e a Diáspora Atlântica. Então, assim, a
a minha história com o trabalho de educação com crianças começou assim bem da acaso e acredito eu que Mônica, olá! A Mônica é inspiração, né? A autora que veio minha predecessora, que eu fui perguntando um monte de coisa para ela também, quando eu comecei a entrar nesse mundo da literatura. Joana, antes de você continuar, tá travando bastante. Bastante. Vamos arriscar lá. Tá bom, deixa eu fazer um teste aqui. Tá, tranquilo. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Deixa eu fazer um teste. A gente vai. Tá? Vou lá para cima. Internet, tá ruim. Ok. Aqui tá melhor? Já melhorou bastante. Melhorou. Tá bom, então eu vou sentar aqui. Ver se vocês vão me dizer se tá bom aqui. Nossa, melhorou. Aqui tá bom? Muito bom. Tá, eu tô assim, deu uma travadinha, mas já tá bem melhor. Ok. Então vou aqui. Só me organizar aqui, dar mais um minuto, porque o cenário tem que me... Ai, pronto. Ok. Então, vamos lá? Vamos lá. Satisfeito? Posso tocar o barco? Ótimo. Maravilha. Então, contramestre, assim, eu me tornei, eu caminhei nessa caminhada da capoeira, eu acredito que muita gente também entra ou recebe esse chamado, né, a capoeira escolhe, um pouco vai acontecendo as coisas, né, e meu trabalho com crianças não foi diferente. Eu sempre ouvia, um pouco louco, as pessoas diziam, trabalhar com criança que é super fácil, você vai ganhar um dinheiro fácil e tal, e eu sempre trabalhava com adultos, né, até que surgiu um momento, ironia, né, até você descobrir que, na verdade, é justamente o oposto, né, e eu sempre trabalhei muito com adulto e tal, até que, bom, surgiu uma necessidade de aumentar meus trabalhos de capoeira, e eu peguei meu primeiro trabalho com criança. E, cá para minha realidade, ainda menina nova na capoeira, descobri que a coisa mais difícil que eu tinha encarado era uma turma com 10 crianças de 5 anos, né? Aí você tem duas opções, ou você começa a se inventar, ou você não aguenta. E eu descobri que realmente eu tal e trabalhar. Travou. Cortou a tua fala, Joana. Eu estou do lado do roteador. Sim. E a... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não quer tentar entrar pelo celular? A internet, porque eu estou sem... A internet do 9 não está funcionando, eu não estou querendo... Eu não... caiu. A gente aguarda um pouquinho, né? Isso acontece, as nossas internets são assim, né? Uma hora funciona, outra hora não funciona. A Joana me relatou que desde ontem eles estão com problema lá de internet também, na região dela, mas não se preocupe, daqui a pouco ela retorna, daqui a pouco a gente tenta. Se não der também hoje, eu vou marcar um outro dia com a Joana,
ainda essa semana, um outro horário, tudo para que a gente possa ouvir o trabalho da Joana. Vamos lá, tá entrando. Aí, E agora? Tudo agora bem? sim. Agora tá até dançando. Vamos lá. Então, eu estou vendo aqui um comentário da Joselma, né? Criança é um universo complexo e maravilhoso. É um aprendizado, cada aula é um aprendizado, né? E eu mergulhei nesse universo, assim, de cara e cabeça e me apaixonei por esse universo. Fly, confirma aí. Perfeito, Tá perfeito. É porque alguém perfeito. escreveu. Mônica escreveu que Parece que caiu. você está aqui do meu lado agora. Ah, maravilha, maravilha. Tamo junto. Agora vai. E assim começou a minha jornada com o meu trabalho de educação através da capoeira, né? E aí eu vi que realmente era um trabalho que eu comecei a gostar muito de fazer, e eu fui atrás de pesquisar e procurar um pouco mais. Então, eu realmente estava acabando de chegar aqui em Moçambique, ainda não sabia muito bem trabalhar com criança e tal. Após, eu acho que alguns meses, eu gostei tanto de trabalhar com criança, sabe, com jovem, que eu comecei a querer mais. Eu disse, nossa, eu estou num país assim onde eu posso fazer muita coisa, eu tenho que fazer mais. Então eu comecei a procurar onde mais é que eu podia, porque essa experiência que eu te falei de me deparar pela primeira vez com o trabalho infantil foi numa escola privada, né? Que eles queriam contratar um professor de capoeira e eu fui. Né? Quando eu vi que, peraí, não é nada fácil, muito pelo contrário, é a coisa mais difícil que existe, que mais dispendiosa de energia, de atenção, que você tem que programar e tal. Que aula de adulto você chega e dá uma aula sem precisar pensar, né? A aula de criança você tem que estar, enfim, tem toda uma logística, um pensamento, uma organização, uma estrutura por trás, os materiais, enfim. Para dizer o quê? Que após esse momento eu resolvi me entregar mais em projetos que acontecessem com criança. E as coisas que foram aparecendo foram muito desafiadoras, né, e muito interessantes. Eu vou dar o exemplo de um dos casos de educação que eu trabalhei aqui, que foi um dos mais desafiadores, que foi num orfanato, um orfanato onde todas as crianças que estavam lá eram crianças órfãos pelo HIV, né, pela AIDS. Então, foi assim um projeto que apareceu através de uma aluna minha, que trabalhava na Unicef, e ela disse, você quer pegar? Eu falei, vou lá, sem saber o que me esperava, né? Então, assim, eu fui me deparando com esses trabalhos todos que eu fiz de educação e criança e tal, junto com a capoeira, sem ter uma base, como muita gente às vezes tem uma base pedagógica, já tem algumas formações nessas áreas, eu fui aprendendo assim na cara dura, né? Assim, vamos lá, quero ver, quero lá tentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às Diga. vezes eu vou fazendo até para a gente Sim, por dialogar para o favor. pessoal entender. Eu sei que para muitos parece uma pergunta meio óbvia, mas são regiões diferentes e o olhar é diferente. Claro, claro. Muito preconceito com as crianças com HIV aí, ou não? Ou é mais, ou é mais, como é que eu vou te dizer assim, mais aceitável o trabalho e a ONG que trabalha com elas aí? Então, essas especificamente, eu sabia que elas eram seropositivas porque elas estavam no orfanato. Sim, sim. Né? Mas assim, Mas o da Moçambique sociedade, assim, se com o trabalho. não, você não sabe que tem. Ainda existe muito assim, Moçambique, a região aqui né, do sul da África, África do Sul, Moçambique, Eswatini, são os países mais afetados pelo HIV no mundo. Né? Por isso que eu perguntei se ainda tem muito mas assim, preconceito. o preconceito ainda é muito grande. Com os adultos, já tem uma aceitação por parte das pessoas que são seropositivas de fazer o acompanhamento mensal, de tomar os antirretrovirais, tal, já tipo está bastante bem integrado na sociedade. Eu conheço várias pessoas que são seropositivas e tal, mas com as crianças ainda existe esse preconceito. Então, assim, nesse orfanato eu sabia que todos tinham HIV, porque todos eles perderam a mãe, né, por conta da doença e não nasceram com a doença, né? E outros a família também entregou, porque sabe que a criança com a doença
algumas não vivem até os 10 anos, né, ou menos, dependendo dos tratamentos todos que foram feitos. Então, assim, eu fiquei 3 anos trabalhando nesse orfanato, e foi um trabalho muito duro no meu, no meu emocional, assim, porque ia morrendo aluno, né, ia morrendo aluno, assim, você, quando trabalha numa escola, assim, é muito difícil você perder um aluno, né, da noite para o dia, né, eu chegava lá no fim de semana, o fulaninho, sabe, então não está muito bem e tal, aí eu já sabia que era mais o aluno que eu ia perder, assim, então foi um trabalho de muito aprendizado para mim, como educadora, né, trabalhar com essas crianças especificamente, foi um trabalho muito bonito, e também um trabalho, assim, que mexe com o emocional, porque você está dando aula para aquelas crianças, a capoeira era aos fins de semana, era o que elas esperavam, né? Nossa, nunca mais chega domingo para a professora vir, trazer os instrumentos, cantar, pular e tal, porque realmente você trabalhar com orfanato é sempre muito delicado, é sempre muito emocional, né? E ali naquele caso ainda tinha mais esse agravante das crianças que iam ficando doentes, né? Então, assim, o preconceito por parte dos educadores que iam lá, porque tinha capoeira, depois tinha mais algumas pessoas que faziam atividades escolares com eles, com adulto não tem, porque você sabe que você não vai pegar HIV por trabalhar, por abraçar, por brincar Sim. com a criança, você sabe disso, né? Mas eles, como as crianças ali do orfanato, tinham aquela visão pelo resto do bairro, né? Que eram crianças doentes. E não é que naquele bairro devia ter muito mais crianças seropositivas, só que não era sabido, né? Porque Sim. os pais apenas eram positivos, mas não tinham a AIDS. Então, esse foi um dos trabalhos, assim, que eu fiquei algum tempo, e que foi um trabalho muito desafiador. E cada trabalho você vai crescendo como professor, né? Você vai acumulando muita experiência. Quando você trabalha com criança, é impressionante, assim, o mundo, o que as crianças trouxeram para mim como professora de capoeira, né? Então, esse é um dos trabalhos que eu gostaria de mencionar. Depois trabalhei, claro, aqui com muita escola pública, trabalhei numa escola que é a escola especial, com criança com deficiência. Esse trabalho foi bastante curto, não deu muito seguimento. Assim, esses trabalhos, é para te dizer que todos esses trabalhos sociais eu fiz de forma voluntária. Então, quando você está trabalhando de forma voluntária, passado algum tempo, você precisa ir atrás de recurso, né, para ajudar o seu trabalho de capoeira a continuar, né? Você quer incluir as crianças no batizado, alguém tem que financiar a vinda deles para o batizado, o uniforme, enfim, o dia da festa. Então, chega num momento que eu realmente comecei a correr atrás de muito recurso para vários projetos, e alguns deles não saíam, e depois o projeto acabava morrendo, né? Então, assim, como trabalhar com educação em Moçambique, né? Eu acredito que seja, de alguma forma, bastante semelhante ao Brasil, quando a gente fala, assim, que você tem as escolas privadas com, né, crianças de uma classe média alta, né, assim, com uma qualidade de ensino e de profissionais, assim, altamente qualificados, e depois você tem as escolas públicas do governo que são, assim, eu não sei se eu posso dizer, se é certo dizer, assim, piores que o Brasil, né, porque eu não posso comparar com o Brasil, mas eu quero dizer que se a gente fala que no Brasil não, a escola pública não tem recurso, aqui tem muito menos, né? Em Moçambique você tem, das grandes cidades, escolas públicas de cimento, né, assim, construídas como escolas que nem no Brasil, né, construída de alvenaria, né, e você tem escola em comunidade que é sentado no tronco. Eu já dei aula em escola que as crianças sentam no chão, assim, anotam, né, estão fazendo o trabalho em cima do joelho, né, não tem água, não tem lanche, não tem sombra às vezes. Então, assim, você tem nível de escola que realmente não tem nada, tem criança querendo aprender e professores de muita boa vontade tentando ensinar com o recurso que tem, né? E eu moro na capital, né? Eu moro no centro da cidade, então eu trabalhei com algumas escolas aqui, assim, ao redor, escolas públicas, mas e depois
o que eu quero dizer? Eu abri meu barracão, eu tenho um barracão que eu trabalho com crianças de escola privada, crianças que podem vir, que podem pagar. E chega num momento na nossa vida, acredito, pelo menos chegou na minha, que eu queria fazer mais pela capoeira, eu queria mais com a capoeira. Eu disse, a capoeira tem um poder incrível de transformar vidas. A gente, como capoeirista, a gente sabe disso, a gente sabe quantos elementos a capoeira tem para trabalhar e como é riquíssimo, né? O que a gente pode atingir com eles. E Moçambique é o país que me acolheu, é o país que eu também tenho nacionalidade moçambicana, é o país que eu escolhi para viver em meu projeto. Então, o que eu, como Joana, posso dar mais para desenvolver, né, para as crianças, para os jovens desse país? Eu posso dar a capoeira, né, eu posso dar a educação pela capoeira. E aí comecei a abrir mais projetos em comunidades mais distantes, onde não chegava nada, onde as pessoas não iam fazer projetos, onde as grandes, como vocês falam no Brasil, ONG, né, a gente fala ONG, onde as grandes ONGs não chegavam. E eu escolhi umas comunidades assim bem longe, nas montanhas, assim para dentro aqui, fica 2 horas de carro daqui da capital, e eu comecei a dar aula de capoeira lá. Há 5 anos atrás, eu falei, eu quero mais, assim, eu adoro projeto novo, eu quero fazer mais, então comecei a ir de forma voluntária, comecei a juntar crianças de escolas públicas e de comunidades bem carentes e consegui, começar um trabalho lindo junto com o departamento de educação dessas comunidades, e comecei um trabalho que, da noite para o dia, juntou 150 crianças. Bom, é um dos maiores trabalhos que eu desenvolvo, é esse, né, nessa comunidade na montanha, né, que é esse projeto com 150 crianças. Então, assim, Fly, tem muita coisa que dá para fazer, que você pode usar a capoeira como ferramenta, e eu me entrego para essas descobertas. Então, chego lá nessas comunidades, aí você pergunta, todas as crianças falam português, porque português é a língua oficial do país, né, que é aprendida na escola? Não. E aí eu me deparo com o primeiro problema. Como é que eu vou chegar até essas crianças se nem todas falam português? Todas sabem ler e escrever? Não. Alguma dessas crianças alguma vez viu um livro na vida, um livro infantil ilustrado? Nunca. Quais são as maiores formas de transmissão do conhecimento nessas comunidades? Oralidade, né? Então, o saber transmitido pelo avô, que vai ensinar sobre as plantas. Você pergunta, tem rami aqui para a gente fazer oficina de cachixi? Ninguém sabe o que é. Aí eu mostro essa palha, essa planta eu conheço, sabe? Aí vai atrás da planta que o avô mostrou, que tem lá perto do rio, e cata a planta para a gente fazer. Então, como é que você trabalha com essas crianças? Que é um mundo completamente oposto de você trabalhar com as crianças aqui na capital, no centro da cidade, com crianças de classe média alta que vão para super escolas, né? Você tem que também se reinventar como professor de capoeira. Mas eu acredito que realmente a educação, acho que é a mesma. Eu não sou formada em pedagogia, né? Eu não sou formada com professora de infância e tal, mas eu tento o meu melhor, eu tento me entregar através da capoeira, eu tento ouvir as crianças, brincar com elas, trazer um mundo divertido, que é um mundo que a capoeira pode trazer para umas comunidades onde às vezes a criança tem que andar. Tem criança que anda 2 horas para chegar na minha aula, 2 horas a pé, lá da casinha dele, lá da meio da comunidade, para chegar até a minha aula. Então, isso é de muito valor, né? E eu uso a capoeira como algo que eu posso devolver a eles, como algo que eu possa fazer para tentar trazer algo a mais para essas comunidades. Então, esse é o grande projeto que eu faço. E aí, é isso que depois vai ligar a como eu escrevi a coleção de livros. Então, eu estou contando também um pouco essa história da comunidade para vocês também entenderem de onde é que saiu as inspirações para as histórias da Kione. A educação governamental aí, o sistema de educação daí de Moçambique, eles têm, por exemplo, um programa que nem a gente tem aqui no Brasil, de que tantas porcentagens de crianças têm que estar dentro da escola, é monitorado se as crianças estão participando, se as famílias estão interagindo, como é que é aí?
Porque Sim, pelo que sim. você falou, o pessoal mais da comunidade aí sofre também com essa distância, né? E como é que é monitorado essa questão? Eu vou falar especificamente da capital, né? Sim, Que é onde eu faço uma. Eu tenho alguns trabalhos em outras províncias, mas é que são alunos que eu supervisiono. Então, assim, você tem sim um programa forte, né? Através do governo, do Ministério da Educação. Então, você tem. As crianças têm que ir para a escola, né? Existe um controle sobre isso, existe, como é que você perguntou para verificar se a criança está indo, isso, chamada, prova, existe tudo isso, existe tipo, igual no Brasil, né? Existe todo o programa, existem os professores qualificados, formados e tal. Agora, você perguntou dessa dificuldade de chegar até a escola, é grande. Tem criança que anda horas para chegar nas suas escolas, tem criança, né, que o pai já consegue dar o dinheiro do transporte e vai de transporte, mas em geral, assim, as crianças vão a pé e voltam a pé, grandes distâncias, assim. É, é, é muito longe, normalmente. Mas você tem, em todas as comunidades, você tem uma escola primária, né? A escola primária vai até a sétima, então são 7 anos de escola, e aí, normalmente, as secundárias já não têm em todos os locais. Então, a criança, para ir para a secundária, às vezes precisa pegar um transporte e ir um pouquinho mais longe. E aí você entra com outro problema de que muita criança não faz a secundária por conta dessas dificuldades de fazer a secundária. Se uma menina fica grávida e está na secundária, ela já não pode estudar de manhã, tem que estudar à noite, aí já dificulta o problema do transporte. Então, assim, tem outros problemas logísticos aí da secundária que a gente pode também debater aqui durante bastante tempo. Mas o ensino primário, ele é garantido, assim, ele tá na lei e realmente isso é seguido. E agora, tu tens muita ONG, muita ONG, trabalhando com projetos de auxílio às escolas, como se fosse o que no Brasil eu acho que chama de reforço, né? Que é você dar aula sim, à tarde para reforçar. Então, você tem muita ONG francesa, italiana e tal, trabalhando realmente com isso, de forma a garantir que as crianças realmente vão para as escolas e não vão ajudar o pai ou a mãe na plantação, que a gente chama de machamba, né? Não vai lá, em vez de ir para a escola, ajudar em casa, ficar cuidando dos irmãos. Então, você tem programas mesmo sólidos e fortes de tentar garantir que todas as crianças vão. Inclusive, eu acho que os primeiros anos você tem a passagem automática de ano, que é para você não entupir as primeiras séries, de forma a poder as crianças que vão, né, chegando com a idade de 6 entrarem na sim. escola. Então, sim, só que aí com o último ano da pandemia, tudo bagunçou, agora a gente não sabe como é que vai ser o currículo, né, porque ficou todo mundo em casa aqui durante um ano, as escolas estão fechadas, abriram semana passada. Então, bom, isso é em relação aos programas do governo, né? Agora sim, você tem criança que eu trabalhei com, sei lá, 12 anos, 14 anos, que não sabe escrever, né? Não sabe escrever. Então, assim, percebe que talvez o sistema de passagem automática acaba criando algumas crianças que não podemos dizer que são analfabetas, porque não são analfabetas porque vão à escola, mas não têm Sim. capacidade de escrever um texto coeso ou de ler tranquilamente, né? Então, há uma carência, no meu ver, de melhorar nessa parte da literatura, de melhorar nessa parte da capacidade da comunicação escrita também, né? E eu sou uma pessoa que leio muito, que gosto de ler e sempre tentei usar assim meus livros nas aulas, eu levava o que eu tinha. Eu não tinha muita coisa de capoeira, então eu tentava usar outros materiais, desenho, mandava fazer redação, desenhar capoeira, escrever alguma coisa, e eu vi que era como é que eu vou dizer? Era algo que estava muito em falha, assim, que precisava ser mais trabalhado entre os vários problemas sociais que a gente tem aqui, né? Então, realmente tem. Uma outra coisa que me chamou a atenção na tua fala foi a questão que você disse que o português é a língua oficial do país, mas tem muitas crianças que não falam o português, né? Ainda prevalece, por exemplo, algum idioma antigo ou Nem fechado em antigo, meu amigo. comunidades? Você tem 28 línguas oficiais. Então, assim, cada região do país tem uma língua, né? Só que ficou, né? O português, a língua do colonizador, Sim, ficou como a língua
comum para o país todo. Então, Ah, assim, entendi. entendeu? Eu posso ir Sim. para o norte do país, onde falam Makua, eu não falo Makua, mas eu falo português e a pessoa vai falar português comigo, né? Então, aqui no sul, Maputo está no sul, nós estamos no extremo sul, tens o Xangana, né? Então, mas tens o português também. Mas algumas crianças mais novas das comunidades, você tem que traduzir, ou você tem que tentar explicar em Xangane, porque eles realmente não estão conseguindo absorver a mensagem toda em português. O que não é um problema, né? É porque a língua oficial na escola é o português, mas Sim. a língua de casa dele não é. Então, ele entra na escola com 6, 7 anos e não sabe ainda se comunicar em português, porque a língua de casa é outra. Então, isso aí pode também criar um atraso, né, na No escolarização da aprendizado, né? criança, no aprendizado, exatamente. Mas a capoeira, ela vai muito além da língua, né? Eu já dei aula de capoeira na Suécia, em todo que é lado do mundo. Então, você vai para a Alemanha, você não precisa falar o português para você conseguir dar uma aula de capoeira, né? Então, você precisa do seu Exatamente. corpo, da sua expressão corporal, das suas brincadeiras, das músicas. Então, isso nunca foi uma dificuldade para a capoeira, nunca foi um empecilho para a capoeira, né? Mas pode ser uma dificuldade na hora que eu sempre tentei dar alguns trabalhos, né? Olha, faça uma redação sobre a importância da plantação, não sei o quê, sabe? Sempre tento buscar um pouco mais do que apenas a aula de capoeira, né? E até assim, um pouco. Não vou dizer que apenas a capoeira é pouco, por isso que eu falei entre aspas, porque a capoeira já trabalha uma vertente muito grande, né? E aí, a partir daí, começou, de alguns anos para cá, uma necessidade muito forte de querer escrever um livro de capoeira, né? Essa necessidade surgiu assim de estar nas comunidades e dizer, nossa, cara, eu queria tanto poder pegar, sabe, histórias de capoeira e trabalhar com essas crianças para elas também se conectarem mais com a capoeira através da literatura e da imaginação da fantasia e ter algo para ler que fosse prazeroso, porque elas são tão apaixonadas pela capoeira que pô, é uma introdução ao mundo da literatura, né? Porque a criança, se entrega o livro na mão dela, ela vai querer ler, ela vai querer, se um livro está bonito, com uma história legal, toda criança quer entrar nesse mundo. Nós adultos também gostamos, né? E eu queria algo que tivesse significância, cara, tem que ter alguma coisa. Enfim, comecei a procurar livro de capoeira infantil, e assim, eu realmente não encontrei muita coisa. Né? Tô falando de 5, 6 anos atrás, assim, eu não encontrei muita coisa, assim, eu disse, cara, não é possível, não é possível, tem tanto mestre, tanto professor, tanto aluno com capacidade excelente de escrever histórias e a gente não encontra nada, então, realmente, eu comecei a procurar bastante, tinha muito pouca coisa, assim, disponível ou de fácil acesso na internet, né, algumas coisas que eu consegui achar, eu fui comprando, mas eu falei, cara, não, eu vou escrever alguma coisa, eu quero escrever história que represente essas crianças moçambicanas, que represente, sabe, que tenha significado, que elas possam pegar esse livro e se conectar e tal, e aí as ideias começaram a surgir a partir daí, que aí eu vou entrar na outra parte depois lá na frente a gente fala sobre o meu livro, né? Sim. Tá bom? Tranquilo. Salve, Mas se você Sapé! quiser, mas se você quiser falar alguma coisa, tá tranquilo também, tá? Deixando algum spoiler para depois. Me Não, diga também uma. sim, diga. eh, você sabe que eu tenho os trabalhos de live também, né? Da capoeira e da Uhum. cultura. E eu já entrevistei alguns amigos meus, daí de algumas regiões também, da África, que eu fiz um questionamento que não vem ao caso para agora, para a Semana Literária. Mas eu vou entrar num assunto parecido para que tu possa também explanar para a gente como é que é a visão das crianças daí verem na capoeira ou nas atividades, nas manifestações folclóricas que a gente tem próximas à capoeira, as tradições deles desenvolvidas aqui, em outro país, e eles estarem vendo aquilo ali agora e absorvendo aquilo ali de uma outra maneira. Como é que é a reação, como é que é a aceitação deles? Receber, por Olha, exemplo, uma ukulele, receber uma puxada de rede.
É uma pergunta muito interessante, né? Porque aí ela também faz uma super ligação assim com a coleção de livros que eu escrevi, né? Para já começar dizendo assim que eu já dei aula de capoeira assim, em bastantes países diferentes, né? E assim, você chegar aqui numa comunidade e começar com alguns movimentos de capoeira, eu preciso confessar que é muito fácil. Assim, é muito fácil de dizer que é simples, é gostoso, sabe? Assim, você canta, olá, ela, ela, galera, sabe assim, é muito fácil, é muito fácil nesse aspecto de estar tão ligado com a raiz que a capoeira torna-se, ai, como é que eu vou explicar? Parece que já sempre teve lá. Sim. Sabe assim, óbvio que você vai explicar um golpe ou uma esquiva específica, não sei o quê, mas existe uma conexão tão forte, Fly, que se torna assim uma coisa gostosa de fluir. Então, a tua pergunta foi como é que eles recebem de volta, né? Eu não acredito que as crianças ainda tenham percebido. Eles não percebem, tipo, olha, eu estou trazendo para vocês a capoeira, que na verdade tem a sua raiz aqui em Moçambique, de onde saíram os negros que foram escravizados há X anos atrás, sabe assim, essa conexão, eu não chego com uma informação dessas, né? Mas você consegue Sim. perceber que, o maculelê, cara, pega os bastões, dá na mão da criança, explica, bate assim, bate assim, bate assim, solta o tambor, deixa brincar, e o maculelê tá ali, né? Né? Mostra, faz um jogo de capoeira, começa a tocar o berimbau, deixa jogar, tá ali, tá na corporalidade, tá na movimentação. Então, assim, é muito óbvio você vê a relação, né? Assim como é no Brasil também. Então, você consegue ver essa facilidade que você chega para dar uma aula na Rússia, né? Você já não tem. Você chega para dar uma aula na Letônia, né? Eu já dei aula de capoeira na Letônia, né? Você chega lá, tipo, não tem essa facilidade do encantamento do corpo. Então, você consegue ver ali o tataravô, né? E você consegue ver os elementos. Para mim, acho que a palavra legal seria você consegue ver os elementos que chegaram lá. Então, mas você já viu capoeira em Moçambique antes de 21 anos atrás, quando a capoeira oficialmente chegou em Moçambique? Não havia uma manifestação chamada capoeira, alguém conhecesse aqui. Nenhum aluno meu chegou e disse, isso aqui meu bisavô já praticava, sabe assim, não. Mas você consegue ver todos os elementos que estão ali, raízes da criação, né? Então, você como capoeirista, você como pessoa que trabalha com essa arte, você vai ver os elementos ali, você vai perceber. Então, isso torna-se o trabalho de capoeira, assim, mais prazeroso ainda por essa facilidade de colocar a galera em roda batendo palma. Sabe, isso aí é natural do moçambicano, cantar. Cantar é uma coisa, é natural para muitos povos, óbvio, não vou dizendo que, não, só o moçambicano canta, não, todo povo, todo país tem as suas músicas, tem a sua, né, tem a sua oralidade, tem a sua musicalidade, cada um do seu jeito. O povo moçambicano está cantando toda hora. Está cantando quando nasce uma criança, está cantando num funeral, né? Então, assim, tá cantando toda hora, assim, é um povo que realmente é muito ligado à musicalidade, então torna-se, cara, você chegar e dizer que na capoeira tem que cantar, é mais uma delícia, sabe, assim, vamos cantar, bora, bate palma, vamos, então, esses trabalhos que eu faço sociais, e são voluntários, porque esses trabalhos todos, esses projetos todos eu faço de forma voluntária, eu digo, cara, eu me entrego, mas quem aprende sou eu. Cada sábado que eu vou na comunidade, quem aprende sou eu, cara, porque eu volto de lá energizada, assim, é muito bom. Então, é muito bom você ter essa entrega e você ter esse retorno, esse aprendizado, né? Então, como professora, eu preciso dizer que foram esses projetos todos, né? Eu já trabalhei, como eu disse, orfanato, já trabalhei em um subúrbio super perigoso aqui, assim, com criança que era vítima de violência doméstica, né, abuso sexual e tal, foi outro tipo de aprendizado. Depois tem esse projeto na comunidade rural das montanhas, que é um outro tipo de aprendizado, e isso vai somando, né? Vai somando. Então, eu sou a professora que eu sou hoje por causa desses alunos todos que eu tenho e tive, né?
tanto de Graças escola a essas pública, experiências, né? Diversas graças a essas experiências todas. Então, eu não tenho medo de cada convite que, você quer tentar um trabalho não sei aonde? Bora, bora, porque é realmente um aprendizado, né? Você pensa que você está só educando a criança, mas você está ali aprendendo lições de vida, né? Vou dar um exemplo de uma vez que eu acordei, eu tinha que acordar muito cedo para ir para a comunidade, porque são 2 horas e pouco de carro, né? E a aula começa às 9, eu tenho que sair de casa antes das 7, aí eu acordo umas 5 horas, né? Aí eu acordei um dia às 5 da manhã para ir para a comunidade, aquele toró africano, assim, chuva, que você não vê nem a mão aqui na tua frente, né? Aí eu falei, cara, não vou, né? Não vou. Minha bebezinha com 9, 10 meses ainda mamando, eu cansada, aquela chuva, eu falei, eu não vou. Aí eu sentei na cama, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, né? Porque eu não tinha como avisar a galera. Eles sabem que eu vou, todo sábado. Se eu não vou, eu nunca tinha falhado, né? Aí eu falei, cara, não vou, cara, não vai aparecer ninguém embaixo dessa chuva. Aí eu fiquei na cama, aí eu voltei pra cama, pus a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir. Eu falei, cara, eu vou. Aí meu marido, você é louca, você não vai pra montanha embaixo dessa chuva. Aí eu falei, não, eu vou. Eu vou. Ele falou, mas não vai ninguém, vai só um. Eu falei, tá, eu vou dar aula pra esse um que foi. Aí eu, peguei casaco, bota de chuva, guarda-chuva, sabe? Chazinho quente na lancheira para se ficasse muito molhada, depois eu tomar e tal. Se eu não vou levar instrumento que vai molhar tudo, levei só um berimbau, tal, peguei e fui, embaixo de chuva, eu não conseguia ver nada, né? Cheguei lá na comunidade, lá na escola onde eu dou aula, não vi ninguém, eu falei, não acredito, cara. Enfim. Aí apareceu assim um aluno, professora. Aí, oi, a gente entrou aqui para se esconder da chuva. Aí eles tinham entrado no salão lá. Eu entrei no salão, acho que tinha umas 80 crianças. Caramba. Tudo molhado, assim, sabe? Aí eu me arrepiei toda, falei, cara, eu não acredito. Aí foi chegando criança enrolada na rede mosquiteira. Sabe a rede mosquiteira que eles dormem, que a gente dorme dentro? Enrolada na rede mosquiteira, porque não tem guarda-chuva e a rede mosquiteira, ela absorve legal a chuva, ela não deixa passar. Aí eles enrolados em rede mosquiteira, enrolado em capulana, que é aquele nosso pano tradicional daqui. Aí foi chegando criança, aí eu sentei assim no chão com uma vontade de chorar, falei, cara, não acredito que eu quase não vim. Eu de carro, bonitinha, né, sem me molhar. Essas crianças andaram 1 hora embaixo da chuva para não perder minha aula. Eu nunca mais vou duvidar da minha capacidade do quanto a capoeira, sabe, é mágica, quanto a capoeira tem poder. Então, eu cheguei em casa, assim, chorando. Aí meu marido, o que foi? Eu falei, contei para ele, ele ficou, nossa, imagina se você não tivesse ido, né? A decepção, a tristeza daquelas crianças. Então, assim, você vai aprendendo um monte de lições que estão ali te dando uma rasteira. Que essa foi uma super rasteira, assim, que eu parei e fiquei, né? Que rasteira que eu levei dessas crianças, cara, que aprendizado. Então, é fantástico trabalhar com criança, é fantástico trabalhar com educação. Eu realmente não fiz um estudo formal em educação, mas eu tento procurar o melhor que eu possa aprender, né, cursos, e acredito eu que a capoeira me escolheu também com essa área de criança, porque eu viro uma persona, assim, eu brinco, eu rolo, eu vou, eu ouço, tenho uma paciência infinita. Então, eu acredito que para trabalhar com criança não vai lá que é fácil, você ganha um dinheiro bom. Não, é o contrário. Você tem que dar seu amor todo, né? Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, senão você não aguenta. Se você tem um monte de criança começando a brigar, enchendo o saco, você não vai aguentar. Se você for pelo dinheiro, você não vai aguentar, esquece, né? Você tem que realmente gostar. Você trabalha numa escola, né? Você sabe o quanto você tem que ter amor, porque se você quiser trabalhar com criança pelo dinheiro, não vai dar certo. Então, felizmente, os projetos todos que eu faço são voluntários, porque é o retorno emocional que eu tenho de volta, e é esse grande aprendizado. E aí eu venho querendo contar também que com as comunidades a gente foi relembrando, eu comecei a relembrar de jogos tradicionais aqui de Moçambique que a gente brincava na infância, porque eu fui criada em Moçambique, né? Eu cresci e fui criada em Moçambique. E naquela época que eu estava em Moçambique, foi durante a Guerra Civil. Então você tinha um país com a Guerra Civil acontecendo,
aquele círculo da capital pequeno ali, seguro, né? Muito, muito pequeno, assim, o círculo seguro, toque de recolher e tal. Então, eu fui criada num momento onde, ao mesmo tempo, você tinha falta de comida, né? Não tinha comida no mercado, não tinha nada para você comer, mas ao mesmo tempo você podia brincar na rua com segurança, né? Você podia ter aquela infância de subir em árvore, jogar bola no meio da rua, porque não tinha carro também passando na rua. E a gente foi criado assim com muito jogo tradicional, sabe? Muito jogo de rua, muito jogo da cultura oral e tal. E eu comecei a lembrar desses jogos nesses trabalhos com as comunidades. E eu falei, cara, eu vou aproveitar esses jogos, vou incorporar na capoeira. Eu vou misturar com a capoeira, assim. Eu não tenho a ousadia de dizer que eu criei uma metodologia, porque eu não criei nada, metodologia nenhuma. Eu comecei a ter ideia de jogar um monte de jogo dentro da capoeira e não só resgatar esses jogos incríveis que as crianças e os adultos adoram, como adicionar esse elemento aos meus treinos. Então, eu incorporei um monte de jogos moçambicanos a vários treinos de capoeira e movimentos de capoeira que eu faço. Mas esse aí eu só consigo te mostrar assim pessoalmente, né? Assim, Sim. mas isso eu percebi que isso não só trouxe um valor muito grande para os treinos, como também quebrou assim se alguma criança ainda tinha uma dificuldade ou não conseguia, sabe, assim, chegar mais na capoeira porque não entendia o que eu falava. Quando você incorporava os jogos tradicionais, já criava uma outra energia, uma outra rotina ali. Então, eu, a partir desses momentos, acho que isso tem uns 4 anos para cá, ou 3, que eu comecei a usar os jogos tradicionais, eu uso sempre que eu posso. Eu uso em evento com adulto. Os adultos ficam loucos, porque começam a lembrar da infância, e começam a lembrar dos jogos, e começam a brincar e a pular. É muito bacana, assim. Eu já usei em 1 ou 2 oficinas, assim, no Brasil, tentando ver como é que eu incorporava, assim, para o brasileiro conhecer os jogos. E a gente está introduzindo, assim, essas ideias aos poucos. Muito legal. Não, é legal porque assim, ó, a gente vê, até pra gente que trabalha com algumas questões, e às vezes busca as brincadeiras, né, na internet, e a gente vê muitas brincadeiras daí, mas a gente não tem uma diversidade também ou na internet ou no YouTube de brincadeiras. E isso é interessante você relatar que tem essa possibilidade também, né? E que se resgata isso, que dá mais curiosidade ainda de ver coisas novas. Por que eu falei das brincadeiras também, né? Porque eu vou chegar na parte da literatura, né? Como eu disse, eu sou uma escritora nova, né? O meu caminho como escritora começou ano passado, com o início da pandemia, né? Onde a gente foi obrigada a ficar em casa, né? Sem aula de capoeira. Aqui em Moçambique a gente está fechado, sem capoeira, há exatamente 1 ano e 1 mês. Não está autorizada nenhuma forma de treino, nem privada, nem pública, nem na rua, nem academia, está tudo fechado. Então, Mônica, eu tô rindo aqui. A Mônica é tipo, eu comprei os livros da Mônica e eu ainda não consegui ler, que eles estão no Brasil há 1 ano já, esperando um portador para vir, né? E essa pandemia não acaba. Ai, meu Deus. Eu tô louca para ler, assim, as suas histórias, Mônica. Eu tô louca para partilhar com as crianças daqui também. E a gente tá, assim, há 1 ano e 1 mês com tudo fechado. Axé, minha amiga Lilu. Assisti a sua palestra ontem, só quase meia-noite daqui, mas eu consegui ver. Por que eu falei dos jogos, Fly? Por que eu falei também da comunidade? Porque eu queria finalizar com tudo falando do livro da Kione, né? Que é essa minha introdução ao mundo de ser escritora, né? Então, ano passado eu comecei com finalmente pondo esse projeto no papel, né? De escrever minhas histórias. E é isso, como eu te falei, eu queria escrever algo que realmente fosse significativo para cá, né, que fosse relacionado às minhas crianças aqui, e você tocou naquele ponto muito legal, quando você perguntou como é que essas crianças receberem a capoeira, né, como algo que saiu daqui de alguma forma, né, aquela pergunta que você fez, que você disse Sim.
E eu acredito muito que as histórias da Kione vão dar essa percepção para essas crianças dessa conexão, né? Dessa conexão da Moçambique, Brasil e o retorno, assim, de alguma forma, né? Eu acredito muito que Kione é Joana. Calma, Mônica, calma, essas perguntas. Como é que é aquela frase, né? Que você não cria um personagem, né? Você se representa ou algo assim. Tem alguma frase desse gênero, assim, né? Se Kione é Joana, já me disseram, olha, você é a Kione. Eu digo, cara, mas a Kione tem 12 anos, é uma menina de comunidade, fica ali, né, descobrindo o mundo. Mas talvez a Kione é a representação de toda a minha infância aqui em Moçambique, todo né, esse tempo que eu passei crescendo aqui e aprendendo aqui, vivenciando aqui, toda essa cultura oral, todos esses jogos que fizeram parte da minha infância e que, junto com a capoeira, de alguma forma, eu estou devolvendo a Moçambique, né? Então, acho que sim, acho que a Kione tem bastante de mim, como capoeirista, como a infância que eu tive, como o que eu quero passar de significado para os meus alunos de capoeira, não só meus alunos, meus amigos, ou todo mundo, o que eu acho que é de valor, né? Então, eu tento transmitir nas histórias de Kione os valores que eu acredito, né? Os valores que eu acredito. Então, quando eu criei a coleção da Kione, foi com esse intuito. Deixa eu responder aqui a cadeira poética. Quais são os jogos tradicionais? Samuel Monteiro. Samuel. Desculpa, essa cadeira poética. Os jogos que a galera mais pede, a galera onde? Aqui em Moçambique? Se puder escrever melhor a pergunta. Não sei, né? Eles não pedem. Deve ser. Eles não pedem. Eu é que vou inventando ali junto, vou brincando. A gente tem... Ai, cara, assim, o salto à corda, assim, é muito, muito bacana, que não é um jogo só de Moçambique, né? Mas Moçambique tem uma maneira de saltar a corda, assim, muito peculiar, porque a gente tem danças que são ligadas ao salto à corda. O salto à corda não é aquele individual, aquele que duas pessoas seguram e a terceira pessoa está saltando. Se você comprar o primeiro livro da Kione, esse jogo entra nesse livro. E o salto à corda, ele é usado não só como dança, né? Tipo, você tem danças feitas com salto à corda, que são danças femininas. Primeiro você entra em pé e vai dançando junto com os batuques enquanto você está pulando. Então você está pulando e dançando. Senta no chão, pula a corda sem usar os pés, usando o resto do corpo, né? Esse é uma das maneiras de salto à corda, que é esse de mulher. Você tem um salto à corda só masculino, que é muito bacana, que entra um monte de acrobacia, entra um monte de movimento assim, bem mais difíceis, tudo isso enquanto você está cantando e saltando a corda. E você tem o salto à corda, tipo, entre aspas, normal, que é aquele onde você vai entrando, uma criança, né, ou um adulto vai entrando e faz 3 ou 4 saltos, sai, entra outra pessoa, faz 3 ou 4 saltos, sai. Então a gente incorpora, por exemplo, com cantigas de capoeira, né? Eu faço as meninas cantarem, vamos dizer, Lalauê, vai cantando Lalauê e vai pulando. Então, é uma maneira de você estar desenvolvendo outras movimentações corporais. Aí, tenta colocar algum movimento de capoeira no salto, aí coloca cocorinha, sabe? Ou então coloca vai tentando colocar um pulo e tal. A gente vai tentando incorporar não só a música, como alguma movimentação, né? Tem, assim, uns movimentos de salto à corda, assim, que eu não consigo fazer, que são dificílimos, e é incrível, assim. Um outro aprendizado. Esse é um dos jogos, assim, muito bacanas. Eu já incorporei um outro jogo, junto com movimentos de capoeira, assim, mas eu gostaria de ter material para mostrar para vocês. Na verdade, eu não preparei, né, Fly? Assim, algo que a gente pudesse mostrar, e nem pensei que a gente ia estar falando muito dos jogos. Mas então, mas é legal porque mas é legal porque, por exemplo, as professoras que vão acompanhar aqui a semana acadêmica, de repente vão ficar interessadas em ver esses jogos para adaptar também nas escolas. Depois, se você quiser mandar pequenos videozinhos, pelo menos para a gente ter uma noção, né? Seria legal.
Quando eu for ao Brasil também, eu vou fazer um workshop de jogos tradicionais. Porque, assim, então, aí é essa parte que eu queria te introduzir no livro, né? A coleção da Chione, a Pequena Mandingueira, que foi a coleção que eu escrevi ano passado, ao qual o primeiro foi lançado, que é a Lenda do Berimbau, ele é um conjunto de 8 livros, né? É uma coleção de 8 livros, e cada história... Então, é uma história grande, dividida em 8 histórias pequenas, né? Mas cada história tem início, meio e fim. E em cada livro, eu apresento um jogo tradicional. Né? Nesse primeiro, da Lenda do Berimbau, eu apresento o salto à corda. Aí no segundo, eu apresento um chuva. Aí no terceiro, eu apresento nhomela. Então, assim, o outro eu apresento um balele. Então, assim, eu vou apresentando... são os nomes dos jogos, né? Então, eu vou apresentando os jogos, só que eles estão como ilustração. Então, ele não está em movimento, a não ser que você saiba, no caso, alguém moçambicano vê um balele... cara, que legal é você jogar. Agora, você está no Brasil, você vê, que jogo é esse? Mbalele, sabe? Você teria que passar por uma, talvez, pequena formação, ou pequeno conhecimento, ou pequeno workshop, para entender como é que funciona aquele jogo de forma mais intensa, né? Então, cada livro da Chione tem um jogo tradicional, tá incorporado durante a história, né? Onde a Chione joga o jogo com os outros personagens. Você não tem aí as outras imagens ai, Mônica, muito obrigada! Quando você ouve, assim, elogio vindo de outro escritor, né, outra escritora, é muito gratificante, né, porque, não só, claro, todos os leitores possíveis, né, claro que imagina, Lilu, claro que imagina, não, sem dúvida. Eles têm um poder muito bacana, a gente pode ficar brincando horas, né, com jogos, né, mas isso foi algo que eu propositalmente coloquei também nos livros, não só para resgatar esses jogos aqui em Moçambique, né? Assim, eu vejo que os adultos começam a ler e ficam, cara, assim, lembrando da sua infância, lembrando né, de várias coisas, assim, e as crianças, quando pegam, reconhecem muito facilmente, é muito bacana. E eu ainda não tive a oportunidade de fazer o que eu quero fazer com o livro, que é a contação de história, por causa da pandemia, que é chegar e é contar essa história, e é incorporar os jogos e fazer essas movimentações todas em volta da história, né, que dá para trabalhar, assim, dias, horas com os livros, né, com a história de Chione. Então, isso foi uma das razões para a qual eu também citei a ideia dos jogos tradicionais, né, porque é algo que não precisa se limitar a Moçambique, não pode expandir ao Brasil e a outros países, e você também pode começar... Eu acho que no Brasil já fazem muito isso, né, de colocar também jogos junto com a capoeira, ou com as aulas de capoeira. Sim. Eu não sei se em todos os locais que tem capoeira fazem isso, né? Sem ser aqui. São pouquíssimos. Então, assim, eu acho que é de uma riqueza, assim, muito bacana você ter uma outra forma, você ter colocar os jogos junto, você ter esse aprendizado também corporal, é muito bacana, assim. E, sem dúvida, a ligação tá lá, né, gente? A raiz está lá, né? Não tem como negar. Então, eu tento apresentar isso no livro da Chione, essa parte do jogo, né, vou dar também um spoiler do livro, né, apesar de que o livro já está lançado no Brasil, então já está acessível a todos, mas você tem musicalidade de capoeira no livro, e você tem uma história de uma menina moçambicana, que através das aventuras dela, no dia a dia dela, pela aldeia, pelo mundo dela ali em volta, vai descobrindo vários elementos que levaram à criação da capoeira. Então, quando você lê a coleção inteira, você vai entender como esses elementos se conectam e você vai perceber ali algumas desses pontos que você tocou, né, como é que as pessoas percebem essa capoeira que voltou para o Brasil, essa ligação que voltou, assim, é algo que eu tento transmitir nessas histórias, né, ou nessa grande história. Então, realmente, o livro, ele é muito ligado, assim, ele é muito fruto dessa minha vivência, dessa minha experiência, né, nesses anos todos aqui em Moçambique, e por isso que ele tem, assim, elementos muito, muito fortes. Nas ilustrações são todos elementos da cultura moçambicana, né, tradicionais moçambicana. Aí, por exemplo, a minha amiga Lilu disse, vou falar de você, Lilu. Ela disse que viajou para Moçambique quando ela leu o livro. Então, isso foi muito, muito bonito, assim, para mim, que alguém pega o livro e consegue se sentir viajando para um outro país, né? Isso tem um significado muito forte, né? Que você consiga...
que eu acredito ter conseguido, então, abrir esse mundo, né, de Moçambique, junto com a capoeira, né, e apresentá-lo para vocês, né. E, Fly, não sei quanto tempo a gente tem, né, De que não quero idade passar. até, de que idade até que idade passa as histórias de Kione, ou é uma história inteira em um certo momento da vida dela? Não sei Tá, se se eu tô você te entendeu perguntando, a pergunta. entendi. De que idade a que idade passa a história de Kione? Ou toda a história, os 8 livros, é numa idade específica, num momento específico. Sim, sim, sim. Hum, É um momento específico. Pelo menos esta coleção, né? sim, Pelo menos esta coleção, né? Aí você, não sei se as outras vai ser a infância, a primeira infância da Kione, né? Ou Kione depois, né? Então, olha outro spoiler aí, ó. olha outro spoiler aí, né? Aqui dando as dicas. Então, essa coleção passa-se, na verdade, assim, praticamente ela se passaria assim num tempo assim de alguns dias seguidos, né? Porque ela tem toda uma ligação de ontem a gente fez tal, né? Então, quando você tem a coleção inteira, é quase como se fosse na mesma semana ou no mesmo mês, assim, que tudo aconteceu, né? Ah, sim, É, perfeito. então, Deixa eu colocar aqui para o povo, então, já ficar. Não sei se é o mesmo folder que você está usando para todas as divulgações, mas eu peguei lá no teu perfil do Facebook, uhum. para que quem queira adquirir o livro. Como é que faz para adquirir aqui no Brasil? Então, o livro está no Brasil. Sim, Negócio da pandemia, né? Ficou tudo meio louco. Teoricamente, semana passada era o lançamento oficial do livro no Brasil, né? Assim, quando eu comecei sim, a imprimir e tal, a gente ia lançar ele no Brasil em abril. Eu ia para o Brasil em abril e ia fazer o lançamento em algumas capitais e tal. Obviamente que não vi que não ia dar para viajar para o Brasil e antecipei o lançamento. Aliás, hoje é dia 21, né? Hoje é dia 20 21. aqui, 20, 20. Não, então, isso, hoje é dia 20. Hoje fazem 2 meses que Kione foi lançada. Exatamente 2 meses hoje. Ela foi lançada dia 20 de fevereiro. Então, essa bebê nasceu há 2 meses atrás. Então, eu acabei fazendo um lançamento online no Brasil, de forma que as pessoas pudessem já começar a adquirir o livro, uma vez que os livros já estavam impressos aí no Brasil, né? Então, sim, 2 meses atrás eu lancei, então o livro está no Brasil, entrando em contato comigo, o livro pode ser mandado para qualquer lugar do Brasil, e ele está aí. E aí eu imprimi algumas cópias aqui em Moçambique também, e o mês que vem a gente vai fazer o lançamento oficial aqui em Moçambique, assim, já num evento presencial, né? Que a situação da sim. pandemia aqui está melhorando, os números estão caindo, então, em princípio, final do mês abre para pequenos eventos, a gente vai fazer o lançamento oficial do livro aqui. Uma vez que o livro é um livro moçambicano, né? É o primeiro livro moçambicano de capoeira, né? Eu até arrisco a dizer assim que é o primeiro do continente africano, assim, produzido com essa temática. Pelo menos infantil eu sei que é, mas moçambicano eu Sim, posso garantir. Assim, então é muito, é muito orgulho assim tá dando esse primeiro passo assim na literatura moçambicana através de livros de infantis de capoeira. Então a gente vai fazer realmente um lançamento bonito, com apoio do Ministério da Cultura daqui, sabe, assim, para realmente dar o valor que Kione merece, né? Mas ele está no claro. Brasil, está disponível. Quem quiser comprar, é só entrar em contato comigo ou na página da Kione, né? Tem aí a Kione Pequena Mandingueira no Facebook, no Instagram. Então a gente manda e é só encomendar, tá bom? Ele está realmente no Brasil. Eu não vou mandar o livro de Moçambique para aí, que seria caro demais. Ele está no Brasil. Eles iam ficar guardados no Brasil até eu conseguir ir para aí fazer os lançamentos. Mas do jeito que a coisa está demorando, eu acho que quando eu for ao Brasil eu vou lançar o segundo. Que o segundo está programado para outubro. Então eu acho que eu vou fazer o lançamento do segundo e o primeiro entra na farra do lançamento, enfim, depois de já tá aí, né? Olha que legal, Lilu, comentário de Lilu, ó.
Obrigada, Lilo. Eu acho, sim, muito importante dizer que o livro ele é todo ilustrado, ele é um livro grandão, tá? Ele é um livro bem grandão, assim, ele é aberto, tem quase 60 centímetros, né? 59, na verdade, e ele foi feito com intencionalmente grandão, porque eu gosto de contar histórias. Eu gosto de contar histórias para meus alunos, eu gosto de contar histórias. Eu sou aquela tia, assim, que nas festas, nos aniversários, todas as crianças estão em volta de mim, sabe? Porque eu adoro sentar, contar história, imaginar, fazer bagunça e tal, assim. E eu visualizei Kione como um livro que você pode sentar e fazer uma contação de história, assim, para um público grande, se for preciso, e que todo mundo consiga ver. Então, assim, todo ele é muito ilustrado, assim, coloridão, assim, mas como você vê aí nas imagens, umas mega ilustrações grandonas, bonitas, né, assim, eu não quero ser, eu não conheço todos os livros infantis de capoeira, né, assim, os poucos que eu tenho são muito poucos, realmente, tem os da Mônica, que já chegaram na minha casa no Brasil, ainda não vi, mas a minha intenção era também contribuir para isso, de que o livro de capoeira é sempre, sabe, tudo na capoeira, pelo menos essa sensação que a gente tem, né, sempre a galera acha que a capoeira é meio que de segunda mão, assim, né, a professora de capoeira cobra muito caro, essa calça de capoeira é muito cara, né, mas, então a gente, como profissionais da capoeira, a gente sempre sofre esse... Ai, que lindo, Samuel! A gente sempre sofre essa talvez chamar um pouco de discriminação, né? Que a nossa aula é sempre a última, né? Nos locais, e a gente sempre pega a sala mais suja. Eu sinto muito isso, eu sempre senti muito isso em relação à capoeira. E quando eu fiz Kione, quando eu imprimi Kione, teve gente que perguntou: Nossa, mas tudo isso para um livro de capoeira? Que absurdo! Aí eu penso, cara, o cara gasta o mesmo valor numa pizza, né? Exatamente. Eu vou dar uma pizza, mas ele acha um absurdo, assim, R$ 50. O livro tá 45 mais o frete. Aí eu falo, cara, o livro tem 50 páginas ilustradas, mega impressão de qualidade para ter um material de nível, sabe? O livro já foi para mais de 9 países e a galera tá recebendo, porra, lindo, lindo, desculpa a palavrão, livro lindo, qualidade bacana, tal, tal, tal. E muita gente não valoriza isso, né? Então, não tá certo que a gente passa que a capoeira esteja sempre ligada, assim, com... tá, faz aí uma xerox do livro, sabe? Não, você vê o livro da Lilu, nossa, cara, mega lindo, com papel reciclado, os desenhos das crianças todas, super montagem, super artístico, um livro também, assim, de padrão top, 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 e aí que a gente tem que continuar nessa produção, sabe, assim, de elevar a capoeira mais ainda nesse patamar, de que a nossa literatura da capoeira tem que estar ao nível da nossa capoeira, sim, né? E se o cara tirar xerox da Kione? Cara, se o cara tirar xerox da Kione é porque ele quer muito a Kione, então deixa ele tirar xerox da Kione. Né? Deixa, porque ele deve querer muito meu livro, eu vou achar o máximo. Mas a gente, para mim, eu sempre quis produzir realmente um material que fosse muito bonito e que fosse que as crianças realmente pegassem e se vissem nele, né? Então, a mata, assim, tinha que ser uma mata muito envolvente, né? Como disse a Lilu, as cores da mata, a cor do livro. É verdade. Tudo que é independente, né? A galera não quer pagar, mas, cara, se for comer uma pizza ali na esquina, ele paga R$ 50, né? Tô lendo aqui os comentários da Mônica. Sim. Mas é isso, né? Vai fazer o quê, né? A gente, Mônica, o cara compartilhou todo. Putz, pensei que ele tinha xerocado o livro, desculpa. E aí a gente faz o quê, né? A gente tira o cara, processa, né? Vai pegar, escanear nosso livro todo e compartilhar de graça, né? Enfim, eu ainda não cheguei nessa parte assim de vivência que você já está chegando, né? Assim, ainda não sei como é que eu vou lidar com esse tipo de situações, né? A Kione acabou de nascer, tem 2 meses, mas por enquanto, assim, eu estou vendo uma aceitação muito linda no Brasil, né? Estou vendo uma aceitação e um carinho muito grande para quem está recebendo, e isso está me animando mais para terminar de escrever os próximos, né? Os outros. Espera só um minutinho. Desculpa. Já até me perdi aqui.
Bom, é isso. Então, o segundo vai sair em outubro, se tudo continuar tranquilo, e a coleçãozinha da Kione, né? Que não é uma coleçãozinha, é uma coleção zona, né? Ah, teve uma outra pessoa que recebeu e disse, me ligou e disse, cara, Joana, eu pensei que fosse um livrinho desse tamanhinho, cara, mega material bonito. Eu falei, que bom, que bom, que bom que vocês estão vendo a capoeira assim. E detalhe, o livro não tem a palavra capoeira no livro inteiro, mas ele é todo capoeira, então eu já vou dar esse spoiler. Então, eu espero que Kione seja muito usado em sala de aula. Eu espero que com Kione, professores que não trabalham somente com capoeira, você pode trabalhar com cultura afro, você pode trabalhar com musicalidade, você pode trabalhar enfim, até com aquela parte dos jogos que eu falei, né? Então, assim, Kione permite a capoeira, assim, um leque de possibilidades de uso na sala de aula por capoeiristas e por não capoeiristas também, né? Então, assim, ele não se limita somente à capoeira. Claro. E aí eu acho Amiga, que do livro a gente vai falar mais numa outra ocasião, né? eu não quero também atrapalhar você aí com a família, né? Daqui a pouco também tem Samuel Monteiro aqui falando, vai ser lindo hoje, tudo lindo hoje. Hoje está maravilhoso, assim como foi ontem. Amiga, quando você for lançar aqui, você falou que vai fazer nos estados também, já tem essa previsão? O maravilhoso, assim, dessa grande roda, né, da vida, dessa pequena roda da capoeira, é que os lançamentos estão sendo todos ligados a amigos, né, que, nossa, Moçambique, vamos fazer um lançamento aqui, sabe, assim, os convites estão surgindo através de capoeiristas, o que está sendo muito bacana. Então, assim, eu já estou com 6 ou 7 cidades, capitais, né, no Brasil para ir lançar o livro, já estou com 3 países fora do Brasil, né, outros países, para ir lançar também, e é tudo através da capoeira. A capoeira está dando essa oportunidade, assim, para mim, pela Kione, de fazer os lançamentos nesses lugares todos. Então, eu tenho já Manaus, Belém, Santarém, tenho Rio de Janeiro, São Paulo, tenho Salvador, então, assim, já tem um monte de cidade agendada para ir fazer o lançamento da Kione no Brasil, isso graças a esses amigos e amigas maravilhosos que vão me receber e me ajudar nesses lançamentos. Então, assim, o livro é uma edição independente, né? E a gente vai fazer esse lançamento também de forma, pelo menos inicialmente, de forma independente, né? Através dessas conexões. Então, sim, é isso, vai ter esses lançamentos no Brasil dessa forma. Ah, e Belém, esqueci de falar Belém, né? Eu acho que eu esqueci de falar Belém. Foi por isso que eu perguntei. Rio Grande do Sul, conte comigo também, com a escola aqui, para a gente fazer alguma coisa. Me deixe Essa informado semana, a época que você vem, né? Para que a gente possa encaixar tudo direitinho. o que a gente está fazendo, o que está sendo interessante, também tem Joinville também, que já está incluída nessa lista, não posso esquecer de citar. O que a gente está pensando é organizar o lançamento do livro e, na mesma ocasião, também fazer, né, um evento de capoeira, um workshop e tal, fazer também, trabalhar com o livro na sua vertente da capoeira, né? Também abrir para, possivelmente, eventos com crianças, né? Então, você tem a possibilidade de fazer contação de história e interpretação do livro com crianças, você tem a possibilidade de fazer com o mundo da capoeira, e o que está acontecendo com todas as cidades é que estão aproveitando a minha ida também para a minha parte de capoeirista. Então, assim, acredito que vai ser uma jornada, né? A galera, sua turnê. Eu falei, cara, chamar de turnê fica assim, num patamar assim, muito, muito acima do que eu pensava, mas eu digo assim, essa jornada, e também tem Minas também, que já está nessa lista, então acho que já passei de 7 cidades. Então, assim, tem um monte de convite, né, agora Rio Grande do Sul também, gratidão, tem um monte de convite, assim, de onde ir, de quem pode me receber, e acho que dá para fazer, acho que vai ser muito legal no momento que for, né, então, assim, Sim. sem pressa de ai, meu Deus, a pandemia vai acabar quando, né? Mas, assim, eu vou ter muito prazer em estar nesses locais todos, com esses amigos todos, transmitindo a energia toda que eu quero transmitir com Kione, né? E com as histórias de Kione, com as músicas e com os jogos. Então, assim, será um prazer muito grande estar na Fosarca e Folia, né?
trabalhando também com Kione aí, sim, Perfeito. ficarei muito grata. Perfeito. Então, redes sociais para quem quiser entrar em contato com você? Kione Pequena Mandingueira, no Facebook e no Instagram. Kione Pequena Mandingueira, Se puser Kione Pequena Mandingueira no Instagram, aparece logo, né? Se puser Kione também, acho que aparece logo. No Facebook também, Kione Pequena Mandingueira. Perfeito, então. O que está acontecendo é que, assim, tem muita gente adicionando o meu perfil pessoal, que é o Joana Vasconcelos, né? Então, assim, eu estou tendo por dia, tipo, 50, 100 pedidos de amizade. Sim. Que eu não estou respondendo, porque as pessoas não estão vindo para o perfil da Kione, estão vindo para o perfil da autora. E, assim, eu não quero responder no perfil da autora, né? Eu quero no perfil da Kione, mas, então, assim, de preferência, por favor, no perfil da Kione, porque eu não estou dando conta de responder ou de adicionar as pessoas no meu perfil pessoal, né? Sim. E é isso, através dessas redes sociais, a gente ainda está produzindo o site, né? Tem que ser um pouquinho de cada vez, né, Fly, amigo? Você entra nesse mundo, aí a coisa começa a andar e a gente tem que respirar e entrar na roda devagarinho, né, para não se perder no jogo. Então, você tem que fazer um site. Estou fazendo, mas site também custa dinheiro, custa domínio, custa preparar. Então, a produção tem que ir mandingando aqui um pouquinho, né? Claro. Então, por enquanto, só Facebook, só Instagram, tá? É uma autora independente, tá? A gente não teve financiamento de projeto nenhum, que a galera pergunta se foi a lei tal, não foi tudo uma produção apaixonada, né? E foi, assim, um projeto, está sendo um projeto de vida que eu estou investindo todo o meu tempo, amor e carinho, né? Então, é isso. Muito obrigada, Fusarca, Folia, Contramestre Fly, pela oportunidade de estar aqui, né, no meu primeiro evento literário. Eu que agradeço. Lembrando a todos que estão assistindo hoje que daqui a 2 dias, dia 22, às 15 horas da tarde, tem uma entrevista com a contramestra Moçambique, não com a Joana Vasconcelos, mas que não deixa de ser a mesma pessoa, na página Na Identidade do Capoeira, às 15 horas do Brasil, depois de amanhã. Né? Não esqueci. Não esqueci. Então, tá bom. E daqui um pouquinho, daqui a praticamente 40 minutos, temos Samuel Monteiro aqui no evento, na primeira semana literária da Escola Fusarca Folia. Até daqui a pouco. Muito obrigado, minha amiga. Esteja sempre conosco e sempre contando com a gente também, sempre que você precisar. Tá bom? Obrigada. Eu vou jantar e volto para assistir a próxima palestra. E eu vou tomar o meu café da tarde. Obrigada. Canimambo. Tchau, tchau. Canimambo. Canimambo.